A Lucina, inclusive, participou hoje de uma entrevista exclusiva do CNN Money com o CEO e o presidente do Conselho Administrativo do Bradesco. Um novo ecossistema na área da saúde. Esse foi o assunto da conversa. Notícia em todos os jornais hoje. É isso mesmo, Márcio. Eles fizeram esse grande anúncio e estiveram aqui na CNN para dar uma entrevista para mim e para o Fernando Nakagawa, em que eles explicaram como é que essa operação de consolidação de todos os negócios de saúde do Bradesco. Odontoprev, Saúde Bradesco, o Bradesco tem investimentos em hospitais, é um dos sócios do Fleury, tem uma série de negócios que estavam diversificados, estavam espalhados e que agora estarão consolidados numa empresa que vai se chamar Brad Saúde. E essa empresa, inclusive, ela substitui a Odontoprev, que tem ações listadas em bolsa. O investidor da Odontoprev passará a ser acionista dessa Brad Saúde. Mas eles falaram também sobre outros assuntos bem interessantes, falaram sobre essa questão fiscal, sobre o cenário de crédito, inadimplência, perspectivas de eleição. A entrevista está bastante interessante, Márcio. Vamos ver então trechos dessa entrevista, que também tem a participação, como a Lucina disse, do nosso querido Fernando Nakagawa. O que isso representa para o acionista? Vai destravar valor de mercado, valor da ação, Trabuco? Seguramente, vamos dizer, vai destravar valor. E por um processo assim muito simples, né? O Bradesco é controlador de uma moeda com duas faces. O lado financeiro, com seus segmentos financeiros, com sua gestão de ativos, e do outro lado da moeda, a Bradseg, em que o Bradesco, banco, é acionista de 100%. E dentro da Bradseg, o setor de saúde, nos últimos anos, ele foi se robustecendo. Ele foi uma trajetória e foi construindo uma operação extremamente significativa, o que redunda, nesse momento, do lançamento da Brad Saúde. Para o acionista Bradesco, esta operação não tira uma linha de geração de lucro importante ou não? A configuração permite a continuidade dessa contribuição? De jeito nenhum, Naka. O Bradesco é o acionista controlador, né, como o Trabuco falou aqui, do grupo segurador e de outras empresas, né, que a gente tem debaixo aí do conglomerado, e a gente continua consolidando esse conjunto, né? O banco já tinha 54% da Odontoprev via o veículo, né, de saúde e a Bradseg. Simplesmente se faz um spin-off, né, da Bradseg agora, criando a Brad Saúde e fazendo uma incorporação reversa com a Odontoprev, que já é uma empresa de capital aberto, né, listada no novo mercado, né, e com essa relação de troca que o Trabuco comentou aqui, os acionistas minoritários ficam com 8,65 agora na largada, né, em tudo aprovado, né, depois das autorizações devidas e assembleias, e o Bradesco, o Banco Bradesco, que é o controlador, fica com 91,35%. Então, para o acionista do Bradesco, né, a operação é sensacional e para o acionista minoritário da Odontoprev também é. Em 26, obviamente, temos as eleições, isso acaba sendo um ponto definidor na economia. Eu queria te ouvir sobre se a discussão fiscal, que é absolutamente necessária, ela fará ou não parte da campanha eleitoral. Política fiscal é um negócio discutido num âmbito, eu diria, mais restrito, aqui com vocês, né? Ele é super importante para o mercado brasileiro e para a população também, mas de uma forma geral não se discute isso. Então eu falo sempre o seguinte, a política fiscal é crucial para a gente para frente, né? Por quê? A gente precisa ter um equilíbrio estrutural. Não é desse governo, não é do governo passado, mas a gente tem um aspecto estrutural que a gente traz historicamente, que é essa questão da dívida pública, né? Se a gente conseguir equilibrar a dívida pública, não é nem cair, mas equilibrar a dívida pública, a gente pode ter um Brasil crescendo muito mais, o que politicamente para qualquer candidato é muito bom, né? Mas precisamos disso, porque isso vai garantir crescimento sustentável, aumento de investimentos, aumento de emprego, né? E aumento da renda no nosso país, tá? A gente está vivendo aí esse cenário internacional super instável que
por consequência, tem permitido que esse fluxo se destine a países mais arriscados, como é o caso do Brasil. Risco de inflação, a gente está vendo essa instabilidade também de ações de tecnologia, né? Essa discussão sobre bolha de IA. A gente tem esse juro alto aqui no Brasil, a eleição pela frente, os problemas fiscais. O que tira o sono de vocês como gestores do Bradesco? Pode tirar o sono? Não. A gente pode ter as preocupações, porque a conjuntura é volátil e assim por diante. É evidente que a gente tem movimentos que são movimentos, e vamos falar um pouco de saúde. A humanidade caminha de que jeito? Com os movimentos do coração. Você tem momentos de sístole e momentos de diástole. Você tem momentos de aberturas e momentos de fechamento. Se critica muito, né, que a globalização acabou. Não, acho que é uma visão um pouco exagerada. Você pode ter reduzido de importância dos organismos multilaterais, mas o mundo ele continua globalizado e a inteligência artificial, a digitalização, os meios de comunicação direta e indireta fazem com que as pessoas estejam mais próximas. Mas, se a gente tem um momento um pouco mais turvo, simplesmente é o que os poetas diziam. Às vezes você tem um sol se pondo e um sol se levantando. E quando eles estão meio embaralhados, você pode ficar com uma visão um pouco mais empanada de uma realidade. Mas o mundo, a humanidade, ela vai para frente.